Olá! A floresta amazônica já emite mais gás carbônico do que absorve. A constatação faz parte de um estudo feito com a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No período de 2010 a 2018, foram coletadas 590 amostras do ar em diferentes altitudes em 4 locais da Amazônia. O resultado revela que a floresta emite por ano na atmosfera 290 milhões de toneladas de carbono, além do que consegue absorver. A pesquisa foi publicada na revista britânica Nature, considerada uma das mais importantes publicações científicas. Estudiosos em diferentes áreas são unânimes ao dizer que é urgente conter os desmatamentos e as queimadas na maior floresta tropical do mundo. Se nada for feito, as mudanças climáticas que já estamos assistindo podem trazer danos irreversíveis ao planeta. Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Rita Vutti damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. No programa de hoje vamos falar sobre os problemas ambientais que ameaçam o futuro do planeta. Cientistas em diversos países tentam sensibilizar os governantes para a necessidade de uma mudança radical nas políticas ambientais. Muitos deles citam 3 grandes ameaças à vida aqui na Terra nos próximos anos. Inclua nesta lista distúrbios climáticos, redução da biodiversidade e consumo humano excessivo. O nosso entrevistado de hoje é um profundo estudioso dos impactos das ações humanas sobre a fauna e também tem chamado a atenção pelo trabalho incansável na divulgação científica. Professor e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará, com pós-doutorado em ecologia e PhD em zoologia. Eu quero destacar aqui uma impressão muito crua dele ao presenciar as queimadas que consumiram 26% do bioma no Pantanal no ano passado. Impactado pela tragédia, ele disse: "Cheguei ao inferno". Pantanal que ainda corre o risco de ter incêndios piores neste inverno. No CNN Nosso Mundo, o biólogo Hugo Fernandes. Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Nosso Mundo. Eu agradeço imensamente, uma honra imensa estar aqui com vocês, dividindo esse espaço para falar de um assunto tão necessário, urgente, polêmico, mas acima de tudo de extrema importância para a nossa sobrevivência aqui na Terra, que é o meio ambiente. Muito obrigado pelo espaço, Luciano. Olha, Hugo, eu acho que a gente nunca falou tanto em ciência como em 2020 e nesse ano que agora a gente está vivendo. Eu, inclusive, outro dia estava entrevistando um cientista num domingo pela manhã e agradeci de novo, acho que já era a segunda, terceira vez que ele estava aqui com a gente. E aí ele falou para mim assim, não, essa é uma obrigação, eu estou devolvendo à sociedade o que eu posso devolver à sociedade. Você tem feito muito mais que isso, né, Hugo? Você, além de dar aulas, você foi a campo no Pantanal, como a gente disse aqui, você tem podcast e usa todo o meio possível para popularizar e divulgar a ciência. Queria saber de você, quando isso começou, quando é que surgiu esse desejo e qual é a dor e a delícia de fazer o que faz? Começamos falando de Pantanal, né, e que foi consumido pelas chamas de uma tragédia. E a minha entrada na divulgação científica também começou pelo fogo. Eu estava dormindo, eu estava de férias na casa da minha mãe me acorda falando, meu filho, corre aqui. Eu vim ver na televisão, quando eu olhei havia um museu pegando. E eu lembro que eu comecei a chorar um pouquinho porque eu estagiei nesse museu e vi, né, toda aquela coleção científica pegando fogo e minha mãe tentando me consolar. Ela fala para mim, não, meu filho, não se preocupe, eu não tinha nenhum animal vivo, eram só animais mortos. E foi aí que eu percebi que se a minha mãe não entendeu, não entendia o que eu fazia na época, sendo mãe na época já, né, de um biólogo que já tinha pós-graduação, o que dizer das outras pessoas? Assim, não estava conseguindo falar para minha mãe o que eu fazia. E aí eu resolvi fazer divulgação científica. Esse museu é um museu muito famoso, que é o Instituto Butantan, o Museu Herpetológico do Instituto Butantan. Para quem pensou que foi o Museu Nacional, eu tenho um triste relato, que o meu primeiro texto na internet, ele tem a seguinte frase:
Isso foi escrito em 2010. Será que nós vamos esperar que o mesmo aconteça com o Museu Nacional? E 8 anos depois, estava eu novamente, em prantos novamente, porque eu também trabalhei no Museu Nacional fazendo parte das minhas coletas de doutorado. As dores são essas. A delícia é você saber que, através de uma boa comunicação, e principalmente uma comunicação que procure entender, ser empático às dores da sociedade, às dúvidas da sociedade, e saber que esse analfabetismo científico não coloca essas pessoas como vilãs, e sim como vítimas de um processo de uma educação científica muito precária, é saber que fazendo isso de forma horizontal, diversa, a gente consegue trazer muita gente. E não só aquele perfil, sabe, do science guy, nerd, geralmente homem, geralmente jovem, geralmente branco. A gente consegue fazer isso da forma mais diversa possível e as redes sociais são algumas das melhores plataformas. Você falou aí do Museu Nacional e já quase desceu uma lágrima aqui, porque realmente foi bem difícil esse momento também do Butantan. Ô, Hugo, você acha que já teve algum impacto, já conseguiu modificar alguma coisa nesse tempinho que você está popularizando a ciência ou os problemas que a gente vem enfrentando? É muito difícil fazer uma análise individual, né, sobre o trabalho. Eu acho que eu posso fazer uma análise dos divulgadores científicos que começaram a usar a internet de 2008 para cá, né? 2008 foi o início, mas muito endógeno ainda, né? Divulgadores científicos falando para cientistas, sobretudo. Começou com um grupo chamado Science Blogs Brasil. Lembrando que a divulgação científica no Brasil é bem anterior a isso. Nós temos universidades, por exemplo, que têm excelentes museus, excelentes iniciativas de extensão junto à comunidade. Mas na internet começa em 2008. O YouTube ele começa a ser muito utilizado em 2015, a gente cria um selo chamado Science Vlogs Brasil, que começou com 16 e hoje tem 60 canais de ciência. Eu tenho a grande honra de ser um dos diretores. Mas o que a gente viu é que já estava crescendo, a divulgação científica já estava atingindo um hype, assim. A pandemia, obviamente, num contexto trágico, infeliz, a gente trocaria todos os holofotes por uma vida sequer que pudesse ter sido salva nesse processo. Mas a pandemia trouxe holofotes muito mais fortes. Então, a divulgação científica ela ganhou uma exponencial muito violenta nesses 2 anos, né? E aí a gente tem visto, né, de uma forma não só empírica, mas também através de dados, que você tem discussões hoje na sociedade. Eu falo isso, discussões dentro na mesa de jantar, nos grupos de WhatsApp, né? Discussões sobre o que é válido cientificamente ou não, o que é ciência ou não, o que é uma pseudociência, o que é uma revista científica confiável. São discussões que, se a gente for parar para pensar num contexto familiar e social de uma forma geral, eram quase que impensáveis há 2 anos atrás, né? E hoje isso tem ganhado uma força muito forte. Se tudo passar, eu acredito que, claro, a gente vai ter um arrefecimento desse debate, mas, ao mesmo tempo, vai ficar uma sequela interessante, não? Uma espécie de efeito colateral permanente de um debate mais profundo, sobretudo, veja, isso é importante, a própria imprensa tradicional ela passou a dar mais espaço para cientistas sérios e passou a ter muito mais freios em relação a profissionais que se julgavam cientistas ou donos de uma informação, e a imprensa ela passou a ter um filtro muito importante. Mas eu acho que divulgação científica e imprensa tradicional são as 2 grandes forças hoje no Brasil que conseguem combater as fake news. As 2 têm métodos diferentes, mas muito complementares, e a tônica que junta essas 2 grandes forças é a capacidade que ela tem de ter filtros e técnicas para filtrar a informação. Rita Vu. Hugo, teve uma vez que você falou no seu Instagram, né, para
tomar essa questão da divulgação científica, que todas as vezes que você ganhou mais seguidores foi nos momentos de tragédia, né? No Museu Nacional, no incêndio, né, do Museu Nacional, como você citou. Ano passado, com a Covid-19, né, que o teu número também de seguidores cresceu bastante, também com as queimadas no Pantanal. Então, como fazer a população se interessar pela ciência, para além da divulgação científica, para que esse interesse não seja só nesses momentos de grandes tragédias? Isso é um efeito muito esperado, assim, porque quando as tragédias acontecem e as pessoas ficam sem norte, e a pandemia é o maior reflexo dessa falta de bússola, né? Principalmente quando nós deveríamos ter uma bússola política e não tivemos, ou tivemos uma bússola desregulada, as pessoas correm atrás daquilo que lhes parece mais confiável. Felizmente, o cientista é uma profissão considerada pelos brasileiros, pela maior parte dos brasileiros, como uma das mais confiáveis do país, né? Então, é normal que os cientistas eles ganhem holofotes, portanto, quem trabalha com redes sociais ganhe mais seguidores nesses momentos. A pergunta sobre como fazer para que as pessoas se interessem fora desse sistema, né? Fora dessas realidades trágicas, ela está muito ligada a você entender o que as pessoas querem. E, além disso, fornecer às pessoas o que elas nem acham que elas querem. Mas em que sentido? Você precisa conhecer o povo, você precisa ter noção de Brasil, você precisa entender que dúvidas básicas para você, cientista, acadêmico ou uma pessoa bem informada, que muitas vezes considera aquelas dúvidas básicas como ridículas, na verdade são sempre dúvidas pertinentes, honestas e nunca são básicas. Então, é um pouco de você não necessariamente traduzir a linguagem acadêmica. Eu não acho que a divulgação científica seja necessariamente a tradução da linguagem acadêmica. Ela pode fazer isso, mas isso é um detalhe da divulgação científica. Ela é muito mais o entendimento do público para o qual você quer atingir. E, a partir disso, a partir desse entendimento, você colocar uma linguagem direta. Uma linguagem que faça parte daquele entendimento, sabe? E para isso você precisa entender as dores. Eu acho que é isso que falta, não só para a divulgação científica, mas para a ciência brasileira. A ciência brasileira precisa atender às demandas sociais. Aliás, ela já atende muito bem as demandas sociais, mas o cientista brasileiro, ele precisa conhecer um pouquinho mais, sabe, o povo, sobretudo os problemas de periferia que tendem a não atingir o cientista brasileiro, sobretudo o cientista que já é um professor, enfim, que tem emprego e tudo mais, para que, de fato, ele consiga uma linguagem correta. Sem fazer cover, que é assim, você precisa atingir, por exemplo, a periferia brasileira, e aí você tenta falar a linguagem da periferia brasileira, isso pode soar até um pouco, não só desrespeitoso, mas ineficaz. E aí existem outras maneiras de se fazer isso, né? É você contar com stakeholders, é você contar com parceiros, com lideranças, pessoas que têm voz nesses determinados grupos. Se você quiser falar com mulheres, pessoas que têm voz entre as mulheres, né? Se você quiser falar com comunidades de periferia, pessoas que têm essa voz. Acho que um exemplo muito bacana foi o funk do Tantã, né, do MC Fiote. Aquilo, para mim, é um marco histórico na divulgação científica, maravilhoso. Ou trazer a periferia para a academia, né? Porque também é uma possibilidade, eles estão chegando. Lia Bock. Hugo, queria falar de meio ambiente de uma forma mais política. O Ricardo Salles ficou 2 anos e meio no Ministério do Meio Ambiente. Nesse período, a gente viu o aumento das queimadas, tanto no Pantanal como na Amazônia, o avanço do garimpo ilegal, um desmatamento recorde e coisas como tirar o serviço florestal do Ministério do Meio Ambiente e botar no Ministério da Agricultura. Eu quero saber de você, a boiada passou? A gente ainda tem como segurar isso? E por que isso é importante para toda a sociedade? Por que isso tem a ver com todos nós? Perguntas muito importantes. Primeiro, vamos falar da boiada, né? A boiada, ela está passando, sim. Há projetos de lei tramitando no Congresso com uma força política muito forte, né? Que desmontam ainda mais a legislação ambiental. Que, diga-se de passagem, nunca foi muito bem protegida
dirigida por nenhuma grande força de governo, né? A pauta ambiental brasileira, ela teve lampejos de felicidade. Ela nunca teve num momento feliz. Tá? A gente pode destacar, por exemplo, o PPCDAM, Plano de Proteção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, que foi lançado em 2004, que foi o que segurou a onda do desmatamento na Amazônia, sobretudo ali no que se chama de Arco do Desmatamento. Uma das grandes estratégias foi a moratória da soja. Mas embora isso tenha sido instaurado num governo petista, também foi no governo petista que as coisas começaram a desandar. O problema é que de 2018 para cá, você teve um aceleramento daquilo que já era algo que estava ameaçado. E um aceleramento para muito além das piores expectativas que nós tínhamos, antes de, obviamente, considerar que esse governo estaria no poder. A partir do momento que isso foi considerável, sim, esperamos muita coisa ruim. Ouso dizer que chega a ser um pouco pior do que a gente esperava. A boiada, sim, está passando e o que a gente chega num nível, Lia, que a gente precisa convencer as pessoas de que um governo que fez propaganda dizendo que a pauta ambiental era coisa de vegano e que não servia para nada, é um governo que definitivamente não protege o meio ambiente. A gente está numa situação onde os números mostram isso, né? A gente tem 34% a menos de autuações ambientais em relação ao governo anterior. Isso dentro das aspas do presidente que falou que ia acabar com a indústria da multa, uma indústria que tinha 5% de multas honradas antes do governo. Que indústria é essa, né? E agora nós temos 34% a menos de autuações ambientais. Nós temos denúncias de corrupção envolvendo madeireiros ilegais, ganhando reunião, espaço e visita do ex-ministro do Meio Ambiente. É para muito além do ruim. Isso que a gente precisa colocar assim. É muito complicado a gente manter uma postura eufêmica quando a realidade ambiental que se impõe sobre a sociedade brasileira, ela é agressiva, ela é trágica. Então, é intolerável. É intolerável. E essa pauta, ela diz respeito a todos nós, e é todos nós mesmo. Quando eu vou dar palestra sobre meio ambiente, eu costumo iniciar com a seguinte frase. Eu vou começar a palestra e vou terminar, e vou falar única e exclusivamente de dinheiro. Só. Então, eu vou deixar o romance de lado, porque a pauta ambiental é uma pauta muito romântica. E tudo bem, isso é louvável, né? É romântico, inclusive, que há explicações para ser, né? Porque se você chega numa bela vista para o mar e se contenta com aquilo, não há uma explicação, inclusive evolutiva, para tal. Mas eu vou tirar toda a questão romântica, eu vou falar somente de dinheiro. Somente de dinheiro. Quando a gente leva em consideração que a floresta em pé, parada, sem manejo, floresta em pé parada, ela fornece o que nós chamamos de serviços ecossistêmicos, que são serviços que a natureza nos presta, ok, uma visão utilitarista, concordo, mas sim, ela existe. São serviços que a natureza nos presta de graça, que mantém, inclusive, a nossa produção agropecuária. Se a gente entender o regime das chuvas do Centro-Oeste completamente dependente da formação dos rios aéreos na Amazônia, né? Então, aquilo que a gente come, ela é dependente não só da formação dos rios, mas veja só, olha que coisa interessante, mais de 80% daquilo que a gente come não estaria no nosso prato se não fosse pela polinização de abelhas, por exemplo. Então, quando eu tenho um aumento de agrotóxicos, quando eu tenho perda de hábitat, quando eu tenho outras ameaças associadas, eu automaticamente estou aumentando o preço do arroz, do feijão, da hortaliça, dos legumes que estão no seu prato. E isso é uma pauta que não é só da classe média ou classe média alta e alta preocupada com a árvore que está em pé, que é uma preocupação legítima, mas também é uma pauta de periferia, porque a gente precisa lembrar que o preço das coisas sobem quando há essa desregulação. A gente precisa lembrar que saúde
saúde urbana, saneamento é um problema ambiental. A falta de saneamento é um problema, sobretudo, ambiental, de saúde pública, mas também ambiental. O desmatamento é o fator mais importante para o desencadeamento de novas pandemias. E, claro, essa interação humano-fauna de uma forma inapropriada, não só com animais silvestres, mas com animais domésticos também, o que precisamos puxar uma outra discussão, que é essa produção extensiva que nós temos, que ela é completamente insustentável. Hugo, a soberania ela tem sido invocada para justificar uma série de acertos e equívocos, mais equívocos, infelizmente, na gestão do nosso bioma. E com essa revolução do debate que a gente está tendo sobre a mudança climática e o cuidado com o meio ambiente, como tratar deste tema das fronteiras num patrimônio que é da terra e não dos países? Sendo muito direto, a gente precisa tratar com honestidade científica. O que está acontecendo, na verdade, é que na falta, né, de tratar as coisas baseadas em fatos, baseadas na realidade, a única saída que existe para os detratores da pauta ambiental, e infelizmente os detratores hoje têm poder, inclusive no alto executivo, é forçar uma narrativa de que os interesses externos na Amazônia são baseados única e exclusivamente no interesse das nossas riquezas e na nossa soberania. Mas é muito contraditório, porque a defesa é dizer, não, você não mexe aqui porque isso aqui é nosso. Mas, por outro lado, o que nós temos enquanto ação política é destruir aquilo que é nosso. Então, o que resta somente nessa peneira, nesse filtro, é uma narrativa, né? Essa questão da soberania ela precisa ser tratada com muita honestidade, fato. Sim, existem riquezas na Amazônia que são de interesse mundial. Mas, ao mesmo tempo, a Amazônia, que não é somente brasileira, né? A Amazônia, ela sim, é um patrimônio que regula o clima na Terra. Ela não é o pulmão do mundo, tem muita gente que fala é o pulmão do mundo, não é. O pulmão do mundo são as algas marinhas e outras abordagens também, mas ela é como se fosse o umidificador do mundo, vamos dizer assim. Né? Ela, de fato, sem a Amazônia, sem as florestas tropicais, nós temos uma desregulação muito forte. Saiu uma pesquisa agora, recentemente, muito preocupante, que mostra que a Amazônia ela está emitindo 3 vezes mais gás carbônico do que a capacidade que a floresta tem de absorver esse gás carbônico. Isso é de extrema preocupação. O The Guardian, essa semana, inclusive baseado nesse artigo, foi liderado pela Luciana Gatti, falou que ou o governo Bolsonaro sai dessa situação, sai do governo, ou o que nós temos é um colapso na Amazônia. É um título grave, obviamente, é um título muito enérgico, mas do jeito que a situação está, eu hei de concordar desde que nós tenhamos, para os próximos governos, uma política séria nesse ponto. Lia Bock. Aproveitando que a gente está falando desse assunto, o governo Bolsonaro colocou policiais e militares em diversos cargos que antes eram ocupados por quadros técnicos, né? Gente especializada que não está mais lá. Qual é o risco da gente ter órgãos como o ICMBio, o FUNAI, IBAMA, comandado por militares, né? Será que a atuação e o conhecimento desses órgãos podem ficar comprometidos? A farda que a pessoa veste não necessariamente indica competência ou incompetência. Agora, o currículo, sim. A atuação, sim. A história, sim. Então, seja lá qual for a farda que a pessoa esteja vestindo, mas ela não tem uma história e um currículo adequado para aquela função, o que nós temos é a entrega de órgãos de extrema importância como o ICMBio e o IBAMA a uma situação de desmonte. O Pantanal, por exemplo, no ano passado, chegou na tragédia que chegou, mas nesse contexto a gente precisa lembrar que 50% do orçamento do Preve Fogo, que é a principal instituição que controla e que combate os incêndios Brasil afora, 50% desse orçamento foi cortado, o que gera um orçamento pífio.
É isso que a gente precisa colocar. O que não dá para tolerar são pessoas que não têm o menor perfil, absolutamente o menor perfil, para gerir coordenadorias de biodiversidade, gerir situações de combate a crimes ambientais, colocar, por exemplo, uma instituição, ora respeitada, como o Exército Brasileiro, para poder fazer os combates a crimes ambientais na Amazônia, mas você tem um gasto maior e um resultado menor do que era alcançado quando esse mesmo tipo de operação era feito pelo IBAMA. E isso que a gente não pode deixar de discutir. A gente precisa colocar isso para além da narrativa. Eu preciso colocar isso com os números na minha mão, com a ciência na minha mão. E aí eu preciso relembrar a atuação do Ricardo Galvão, na época ex-diretor do INPE, que foi desconsiderado, desqualificado pelo presidente da República e pelo então ministro do Meio Ambiente. E que ele teve a altivez de chegar em público e falar: respeitem a soberania da ciência. E eu acho que a gente precisa colocar isso. Mais do que a farda. São os fatos, o currículo. Qual a sua história para gerir aquilo? Rita Vu. Queria que você falasse um pouco mais em escala global e saindo um pouco de governo, indo para quem tem dinheiro, que está bancando várias coisas, né? A gente tem o exemplo do Bill Gates, que é uma das vozes mais ativas hoje no ativismo ambiental, né? Ele lançou um livro, apesar de bastante controverso, né? Ele lançou como evitar um desastre climático, as soluções que temos e as inovações necessárias. E na obra ele afirma que a gente precisa aí de novas ideias e inovações tecnológicas para ter uma solução para a questão ambiental. E uma das pesquisas que ele está financiando é exatamente o experimento de perturbação controlada estratosférica, que é basicamente ele tenta a ideia é colocar uma névoa aí de carbonato de cálcio para compensar os efeitos do aquecimento global. Né, os especialistas dizem que a gente tem aí um risco moral, né, basicamente, já que é como se a gente pudesse continuar emitindo os gases de efeito estufa e a gente teria aí uma solução que daria conta. Eu queria saber a sua opinião, né, sobre esse financiamento desse tipo de pesquisa pelos bilionários aí do mundo que se dizem preocupados com as questões ambientais e onde que fica a responsabilidade dos governos em relação a isso. Rita, financiamento de ciência não tem uma receita única, né? Mas as melhores práticas mundo afora mostram que ciência básica, aquela ciência que responde perguntas sem ter necessariamente uma aplicação, ela precisa ser, sobretudo, financiada por governos. Porque o interesse público do governo não é só na ciência que é aplicada, mas na básica. Aquela pergunta que você faz e responde por quê. O porquê é maravilhoso. Porque a ciência aplicada só existe porque alguém respondeu por quê, sem muita pretensão de desenvolver, por exemplo, um controle estratosférico sobre o aquecimento global. Quando a gente tem, né, a necessidade de ter instrumentos aplicados, baseados em ciência e tecnologia, eu vejo com bons olhos, sim, o financiamento privado para a ciência, dentro de modelos, obviamente, que sejam não só sustentáveis, mas também éticos, juridicamente e socialmente falando. E nós temos bons exemplos mundo afora. Sobre exatamente essa pesquisa financiada pelo Bill Gates, você falou muito bem, existe todo um debate ético, né, que a gente precisa travar e superar. Porém, a gente precisa lembrar que, em relação ao aquecimento global, que é um problema que a humanidade está enfrentando neste momento, não é um problema do futuro, é um problema de agora, né? A gente, esse ano, registrou temperatura recorde no planeta nos últimos anos, então não haverá outra forma de passar por esse problema vencendo que não seja via ciência. Não existe isso, né? Então, a gente vai precisar, sim, de financiamentos públicos e também de financiamentos privados, porque o que está em jogo é a sobrevivência da humanidade. E aí, o que apocalíptico você está falando? Mas quando eu falo de sobrevivência, é uma sobrevivência equilibrada. Porque até a gente se extinguir, pode ter certeza, são gerações ainda. A questão é que amanhã a gente está falando de uma questão que tá batendo na nossa porta, o desequilíbrio ambiental que vai bater daqui a pouco, por conta principalmente do aquecimento global,
é algo que vai causar, não só porque está calor num lugar, vai ficar mais calor, frio no que vai ficar mais frio. Não, a gente está falando de profundos desastres econômicos que, obviamente, vão assolar as camadas mais baixas da sociedade. Então, se a gente não quiser que a gente tenha um cenário de pandemia estendido, eu preciso escutar a ciência hoje e usar essa ciência, seja lá de que forma for, dentro da ética, obviamente, para tentar resolver o problema. Thaís Herédia. Hugo, sobre lixo, porque eu estou querendo trazer essa discussão e esse aprendizado não exatamente ligado ao conceito científico, mas à atuação como cidadã. Somos gigantescos produtores de lixo, né? Eu me dou conta disso na minha casa, com 2 meninos e tal, quando eu volto do supermercado, né? A quantidade de embalagens e por aí vai. Então, como chegar ao cidadão? Quando a gente vai ver a mudança na atitude do cidadão, de se preocupar em não produzir lixo? Thaís, todas as vezes que me perguntam assim, o que a gente pode fazer para, né, mudar, ter uma pegada ecológica menos grave, para a gente ser mais sustentável, eu falo assim, existem vários caminhos. Só que a gente nunca pode começar essa conversa sem dizer que não adianta a gente, enquanto cidadão, indivíduo, mudar os nossos padrões se não houver política pública que consiga fazer isso em massa. Porque em termos de resíduo sólido, por exemplo, o consumo nosso urbano, ou mesmo o rural, então nem se fala, mas o nosso consumo urbano, que é absurdo, que a gente sim precisa mudar, ele é um risco quando a gente coloca, por exemplo, a geração de resíduos sólidos pela indústria. Eu não estou falando que a indústria vai ter que parar de produzir, mas a gente precisa de políticas públicas para tratar de logística reversa, que é quando a indústria, a empresa é responsável por retirar este lixo que foi gerado quando o produto saiu das paredes da empresa, né? Para a gente fazer reaproveitamento, formas de reduzir esse consumo. Agora, a gente precisa tratar isso com política pública e isso passa pela educação, que aí sim chega no cidadão. Thaís, olha que loucura, vamos parar com pensar que loucura, né? Uma empresa pegou matéria-prima, produziu um plástico, ficou não sei quantas horas produzindo esse plástico, rodou em todas as máquinas, foi embalado, chegou no caminhão, foi para a distribuidora, da distribuidora foi para uma distribuidora menor, chegou numa loja, uma padaria comprou esse plástico, foi lá, desembalou, o funcionário pegou o negocinho, colocou um pedacinho de isopor, colocou o seu pudim, embalou, você tirou o plástico e jogou no lixo. A gente está passando... Veja, daqui a 30 anos, quando a gente contar essa história, a geração que vai nos chamar de alguma coisa, hoje não chama de cringe, eu não sei como é que ela vai nos chamar daqui a 30 anos, ela fala assim, vocês eram loucos, é isso? Que vocês sentiam na cabeça, isso é completamente surreal. O plástico, ele vai ser um negócio, sim, completamente surreal. Então, mas para isso, a gente precisa mostrar para as pessoas que é surreal, isso passa pela educação, mas tem que ter política pública regulatória, sim. Sim, porque não adianta só a gente contar com a mudança de comportamento, porque esse comportamento precisa ser regulado. Então, a solução, sem dúvida, passa pela política pública de forma primordial. Sem contar ainda com o lixo eletrônico, né? Apenas recentemente eu descobri que boa parte do lixo eletrônico do mundo, Estados Unidos e Europa principalmente, esse lixo vai para a África, países da África. Descobri recentemente. É um outro papo que a gente pode ter por aqui. Vai, Lia. Hugo, eu amei a sua proposta de fazer um psicotécnico para as pessoas poderem usar o WhatsApp. Para quem não conhece, a proposta do Hugo é assim, você passa por um teste. Se você não conseguir identificar no mínimo 70% das fake news, você não pode usar o WhatsApp. Mas, brincadeiras à parte, a fake news que tem circulado com muita frequência hoje tem a ver com o efeito da vacina, questionando a sua utilidade, né? Muita gente tem usado o exemplo de países que já estão vacinados
vacinados, mas tem a Covid circulando, como exemplo para falar que a vacina não funciona, ou pessoas que já estão vacinadas e se contaminam. Eu queria que você aproveitasse esse espaço para falar um pouco disso, que eu sei que é um assunto importante para você, mas também se tiver alguma outra fake news que você acha importante desmistificar, fica à vontade. Olha, as fake news mais trágicas para mim, elas são relacionadas à vacina. Sempre mexeu muito comigo isso, porque antes mesmo da pandemia, quando você tinha fake news relacionadas à vacina e autismo, por exemplo, então você que está me ouvindo, não, pessoal, não tem nenhuma relação, é algo que mexe, né? Porque lida com crianças, lida com problema. E agora a gente está falando de milhões de vidas humanas, né? Sem dúvida é muito complicado. E eu costumo dizer que quem recebe a fake news, ela é uma vítima desse processo, mas há vilões, né? Há quem produz e quem dissemina, financia a disseminação de notícias falsas na internet. Eu preciso combater esses vilões. A gente precisa sim regular isso. Eu não sei por que medo que a gente tem na hora de falar de eu sei que isso pode trazer outros problemas, a gente precisa debater. A gente precisa debater a regulação daquilo que corre nas redes sociais. Porque você tem a desqualificação, infelizmente, a desqualificação que também parte do alto executivo político brasileiro, que para mim é, sem dúvida, uma das nossas maiores tragédias políticas da história do Brasil, né? Você ter uma desqualificação de vacina a esse nível, nós divulgadores científicos que estamos lá, não só divulgadores científicos, principalmente profissionais de saúde, né? Que estão lá na linha de frente para poder convencer as pessoas a estabelecerem as melhores práticas, é absurdo, porque fica parecendo que você está enxugando gelo, mas não. A gente consegue fazer muita coisa assim via ciência. Thaís Heredia. O que te dá esperança, Hugo? A história, Thaís, a história me dá esperança. Porque a ciência, ela nasceu num momento de extremo ataque aos fatos, à realidade, à lógica e à razão. Ela nasceu no meio do que foi de pior da Idade Média. E ao longo da história da ciência, em todas as vezes que ela sofreu ataques contundentes, e não foram poucas, o efeito colateral subsequente foi um crescimento dela. Então, a história me mostra não só que a gente está do lado certo, mas que a gente tem um caminho que, obviamente, passando essa tempestade, a gente vai colher muito tempo de bonança. A história me mostra isso. Rita Vu. Bom, a Thaís perguntou de lixo. Eu queria que você falasse um pouco de energia, Hugo, porque uma das formas de ajudar a crise climática é a gente mudar, né, as matrizes energéticas de forma global. E o Brasil, ele está sendo um grande exemplo, já que a gente tem hoje a energia eólica mais barata do mundo, né? A gente dobrou a nossa capacidade de produção desde o Acordo de Paris, em 2015. Em relação à energia solar, a gente também triplicou a nossa capacidade nos últimos 2 anos, né? Eu queria saber por que a gente ainda não expandiu, né, a utilização dessas energias de fontes renováveis, ainda mais no momento que a gente está tendo tanto problema com as secas. Porque a gente não conseguiu, ao longo de nossa história, Rita, a gente tem, por exemplo, um ótimo cenário para energia eólica e energia solar, um dos melhores cenários do mundo, mas a gente não conseguiu, ao longo da nossa história, nos tornarmos independentemente suficientes, economicamente falando, para produzir a tecnologia. E aí é que vem o problema, porque isso é um reflexo da falta da ciência nas políticas públicas. Porque os países, todos os países, e eu não vou comparar com países de primeiro mundo. Eu posso falar de Israel, que hoje é primeiro mundo, claro, mas Israel, China, Índia, países que alçaram grandes voos, né, no nível de desenvolvimento para países desenvolvidos, todos eles usaram uma receita que é investir uma porcentagem massiva em ciência e tecnologia. China, cerca de 3%, Israel, 4%, e o Brasil nunca chegou a 1%, ou quando chegou a 1% nos seus melhores anos. Então, não adianta a gente discutir soberania, por exemplo, não adianta a gente discutir a nossa capacidade
de produzir energia limpa se a gente depende de comprar tecnologia e, inclusive, o material de fora, que a gente poderia muito bem ter feito isso aqui se a gente tivesse investido em ciência. Mas dá tempo, dá tempo. Uma das vias é essa, é a gente discutir que não tem como a gente sair de uma crise econômica a longo prazo sem investir minimamente 2% do PIB em ciência e tecnologia. Hugo, uma das imagens mais belas e mais marcantes dos últimos tempos foi a daqueles cientistas aplaudidos de pé em Wimbledon. Acho que tinha um simbolismo muito grande aquela imagem, porque mostrava quem eram os nossos heróis, quem passou a ser os nossos heróis, né? Era a ciência. Acho que todos os cientistas estavam representados ali. Acho que todos os profissionais de saúde estavam representados ali. Não eram os heróis do esporte. Você acha que essa imagem traz um novo tempo para os cientistas? Você acredita nisso? Você acredita que ela tem um simbolismo também entre os mais jovens, como você? Tem um simbolismo muito forte. Me emocionei muito quando eu vi a imagem, como me emocionei em outros momentos também dessa pandemia. Traz um simbolismo, sim. E a gente inspira, eu sei disso. O divulgador científico que tem algum alcance, os cientistas que aparecem na mídia, eles têm a capacidade de inspirar esses jovens. E a gente ficou muito carente de inspirações científicas ao longo de muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado, que ok, eu estou inspirando milhares de jovens a serem cientistas, mas que universidade eles vão encontrar? Que ciência eles vão encontrar? Que academia eles vão encontrar na hora que optarem por esse caminho, né, quando terminarem o ensino médio? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, Luciana, de inspirar, mas, ao mesmo tempo, lutar para que a ciência, a academia, a pesquisa brasileira, a educação brasileira, seja mudada agora para que a gente consiga receber esses inspirados da melhor forma. Na cobrança pelos financiamentos e por tudo, estamos nós aqui, aliados sempre. Hugo, muito obrigada por essa entrevista, essa aula aqui no CNN Nosso Mundo. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui, gente, imenso, imenso mesmo. Queria deixar um forte abraço para todo mundo e vamos lá, seguir o caminho da ciência, que ela é muito bonita. Estamos te acompanhando de pertinho. Muito obrigada, Hugo. Nosso programa com o biólogo Hugo Fernandes está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.